Olha, mudando um pouquinho de assunto, maio, mês de luta contra a homofobia ou LGBTfobia. Estudos apontam que homossexuais e transexuais têm maior suscetibilidade a transtornos psiquiátricos em comparação aos heterossexuais. A homofobia comprometendo a saúde mental dessas pessoas. Aqui comigo, vou conversar com o psicólogo Leonardo Costa Giacomelli. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, obrigado vocês pelo convite. Só lembrando, gente, que foi no dia 17 de maio, né, que foi celebrado o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia. E a gente, como TV pública, sabe, Leonardo, a gente tem a obrigação de tratar desse tipo de assunto todos os dias de forma ininterrupta. Então, eu começo perguntando para você, que já é a sua linha de pesquisa, a população LGBT, não é isso? Isso. E quais os tipos, né, de que forma a homofobia pode comprometer a saúde mental da população LGBT? Então, quando a gente fala de LGBTfobia, a gente também não pode deixar de falar de violência, né, que hoje é tida pela ONU como qualquer forma, seja física ou não, de impor algum tipo de sofrimento àquela pessoa. E essas pessoas, a população LGBTQIAP+, tem uma tendência de uma maior vulnerabilidade social. Essa vulnerabilidade em si, já traduzida aí por diversos momentos em que elas não podem estar aí tendo acesso a determinados locais, equipamentos de saúde, etc., podem trazer um maior prejuízo para elas e, consequentemente, lá na velhice, elas podem ter, talvez, até um declínio cognitivo, né? A gente tem estudos que mostram, né? Os relatórios aí da ONU falam que as pessoas em vulnerabilidade social, inclusive as LGBTs que IAP+, elas têm uma maior tendência de ter transtornos mentais e, inclusive, a chegar ao suicídio. Leonardo, e o que na sua opinião, leva a isso, né? Baseado, lógico, nesses estudos? A gente vive num contexto social em que as coisas são tidas muito certo ou errado, né? E aí, o que é normal e o que não é normal, né? Isso é uma coisa que a gente percebe que há até um movimento para desconstrução, né? Mas ainda é um caminho bem longo, assim, para a gente poder ter esse tipo de desconstrução. Desculpe. E aí, quando a gente pensa nessa questão, hoje a população LGBTQIAP+, está naquilo que é tido como não normal. Então, a pessoa se entender assim, ser vista socialmente desta forma, já é um tipo de punição. A pessoa está sendo punida pelo que ela é. Então, ela não tem como sair desse meio, né? Então, essas punições vão trazendo toda uma série de prejuízos na saúde mental dessa pessoa. E, gente, fazendo um adendo aqui, olha, a expectativa de vida de uma pessoa trans, por exemplo, é de 35 anos, metade, né? É menos um pouco que a metade do que a expectativa de vida de uma pessoa heteronormativa. Exatamente. Por que assassinada antes de chegar aos 40 anos? Paralelo a isso, também vem a casos de suicídio, como você mencionou, não é isso? Isso. Porque o que acontece? A pessoa vive numa esfera de um sofrimento tão grande que muitas vezes ela quer dar fim a esse suicídio, a esse sofrimento, desculpa. E dar fim a esse sofrimento muitas vezes é dar fim à própria vida. Então, ela prefere. A gente tem uma psicóloga chamada Fukumitsu, né? Ela é de São Paulo, ela estuda sobre isso também e ela fala que, em alguns momentos, a morte é mais convidativa do que a vida. E é bem isso que essas pessoas passam, né? Na sua opinião, Leonardo, quais são as formas da gente dissolver as consequências da homofobia na nossa sociedade, você enquanto psicólogo? A primeira coisa é dar fim a essa questão do que é normal e do que é anormal, né? A pessoa que se entende como LGBTQIAP+, ela é uma pessoa como qualquer outra. E entender isso é o primeiro passo, né? A gente tem hoje uma série de questões que, na minha opinião, né, desumanizam a pessoa como ser humano. Então, ela não é vista como uma pessoa. Então, o primeiro passo hoje é esse. E ter também abertura para que a gente desconstrua tabus que existem há muito tempo, né? Embora hoje já tenha uma discussão maior sobre isso, esses tabus eles precisam ser desconstruídos para que a gente, então, tenha um acolhimento a essa população. Tá certo, psicólogo Leonardo Costa Giacomelli. Muito obrigada pela sua participação e contribuição, tá bom? Eu que agradeço, tá?